Olá pessoal, sou o professor Guilherme Nonino Rosa, mestrando em Educação e especialista em TI. Sejam muito bem-vindos a esse nosso canal. Gostaria de pedir que você clicasse em seguir o nosso canal ou acessasse pelo youtube.com/c/Guilherme Nonino Rosa ou e desse um like nessa videoaula. É muito importante para nós. Dando sequência ao nosso material, nós estaremos falando sobre a aula 3 do Microsoft Word 2016, apresentando as seguintes ferramentas. As ferramentas de inserção de elementos gráficos, por exemplo, inserir uma imagem, editar uma imagem, inserir um clip art, inserir formas e editar essas formas, inserir um smart art, inserir gráficos, trabalhar com legendas para essas imagens, em especial para os trabalhos acadêmicos, obedecendo a norma ABNT, todas as imagens, todos os elementos gráficos precisam ter uma legenda, uma informação que caracterize o porquê daquela imagem naquele trabalho, que informe qual que é a finalidade, qual que é a informação que traz essa imagem, esse elemento gráfico para o nosso trabalho. Pois bem, então dando sequência, vamos iniciar. O que eu queria trazer de informações para vocês é que um trabalho ele é composto por várias partes, tá? Então veja, obedecendo a norma ABNT para trabalhos acadêmicos, nós temos esses elementos. Alguns elementos são chamados elementos textuais, outros não textuais, tá? Alguns elementos são importantes, outros elementos não são necessários, não são obrigatórios. Então, até então, nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo nas aulas anteriores, nós desenvolvemos a capa, a contracapa, também chamada folha de rosto, a dedicatória e o agradecimento, a epígrafe, e a partir de agora nós vamos entrar nos elementos textuais, incluir imagens em nossos trabalhos e montar aquilo que a gente vai chamar de lista de ilustrações ou índice de ilustrações de um trabalho acadêmico. É muito importante a gente entender. Com o tempo, nós iremos percorrer todos esses elementos, aí o resumo, a lista de símbolos, o sumário, as referências, o apêndice, o anexo, tudo isso para a gente chegar a um determinado ponto onde que a gente vai ter montado por exemplos simples, um trabalho acadêmico utilizando das ferramentas do Word. A ideia principal aqui é verificar as ferramentas disponíveis no Word para a gente montar um trabalho. Tá bom? Uma pergunta que tem sempre surgido aí, quais seriam as fontes? Vejam que na capa nós utilizamos a fonte Arial, poderíamos ter utilizado a fonte Time New Roman, tamanho 14, estilo negrito, em caixa alta. E o parágrafo da capa em centralizado. Então veja que quando a gente estava utilizando aí o nosso Word, nós abrimos ele. Um detalhe, o meu arquivo do Word está fechado. Como que eu faço para abrir o meu arquivo do Word? Bom, eu salvei o meu arquivo do Word, então eu vou abrir o Word, vou pedir para chamar o Word. E veja que agora, na lista dos artigos recentes, dos arquivos recentes, eu tenho aqui o trabalho acadêmico tutorial que estava sendo salvo na pasta Videoaulas Microsoft Word 2016. Ao clicar nele, aqui ele se encontra. Então, voltando lá na nossa apresentação, as fontes que nós estávamos utilizando, por exemplo, para a capa, era Arial ou Time News. Nós optamos por usar Arial, tamanho 14, estilo negrito em caixa alta, isso quer dizer tudo maiúscula, e o parágrafo centralizado. Foi o que nós fizemos aqui. Então, aqui nós utilizamos fonte Arial tamanho 14 negrito, centralizado em caixa alta. A contracapa também obedecendo praticamente as mesmas observações da capa. Arial,
ou time, tamanho 14, estilo negrito, caixa alta, parágrafo centralizado. O detalhe é o texto que vem abaixo do título da contracapa, que é esse texto aqui que a gente colocou. Fonte Arial, tamanho 12, estilo não tem estilo, não é negrito e não é caixa alta. Recuo, usamos a opção do recuo, buscando o recuo aqui na margem esquerda e trazendo ele até o meio da régua, até o meio da folha, tá? E parágrafo justificado para esse texto que ficou recuado, tá? E aí agora nós vamos adentrar os capítulos, nós vamos começar a digitar os capítulos. Para digitar os capítulos, eu vou usar os títulos dos capítulos, por exemplo, a introdução, capítulo 1, resumo, a fonte Arial, ou time, tamanho 14, estilo negrito, e o parágrafo, o estilo de parágrafo vai ser justificado. Pois bem, então vamos lá. Neste exato momento, nós vamos então dando sequência ao nosso trabalho. Após a epígrafe, eu vou abrir uma folha em branco para começar a digitar o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que eu vou digitar é um título, né? Eu poderia falar que é a introdução do meu trabalho. Então, justificado, Arial tamanho 14, negrito, sem ser itálico, tá? E justificado. Tiro o recuo. Veja que eu estava com recuo porque eu tinha feito o sumário aqui. Eu tiro o recuo daqui. Então agora, nesse exato momento, eu vou voltar aqui a minha folha e vou começar a digitar um texto. Vamos imaginar que aqui seja a minha introdução. Então, introdução. E vou dar sequência à digitação do meu trabalho. Como é um parágrafo, o parágrafo, a fonte é Arial, tamanho 12, e tiro o negrito. Justificado. E ponho o recuo de primeira linha em 12 centímetros. Veja que no trabalho eu vou fazendo as mudanças do texto. Então isso é um título. Isso é um título, ele recebe Arial, tamanho 14, negrito, justificado. Agora vem um texto. Se é um texto, se é um parágrafo comum, então Arial, tamanho 12, sem ser negrito, justificado. Ponho um recuo de primeira linha e obedeço o espaçamento entre linhas de 1,5, tá? Obedeço o espaçamento de linhas de 1,5. E aí eu vou imaginar a digitação da introdução de um trabalho. Então imagina que eu vou digitar, vou falar um pouco sobre o meu trabalho na introdução, a tecnologia da informação e comunicação veio agregar as diversas áreas a qual ela está inserida, vírgula, facilitando o nosso dia a dia com os diversos equipamentos, softwares e aplicativos que utilizamos. Ponto. Então eu digitei aí um parágrafo, então eu vou digitar o meu texto. Então veja que na digitação desse parágrafo eu utilizei, igual lá quando eu estava fazendo o agradecimento, quando eu estava fazendo a dedicatória, eu utilizei um recuo justificado, eu utilizei um espaçamento entre linhas de 1,5, eu utilizei uma fonte Arial, tamanho 12 negrito, eu não tenho espaço nem antes e nem depois do meu parágrafo. Veja então que ele está até pedindo para adicionar. Se eu vier aqui no cantinho, ele vai ver que o espaçamento antes e depois está zerado, ok? Então eu fiz isso aí. Bom, a partir de agora, depois de eu ter feito os elementos, eu estar na parte de elemento textual do meu trabalho, eu posso inserir imagens. Eu dei um Enter aqui para inserir uma imagem.
Veja que na próxima linha que eu inseri, ele mantém o recuo de primeira linha. Eu vou tirar o recuo de primeira linha para inserir uma imagem, no meu trabalho. Como que eu faço para inserir uma imagem no meu trabalho? Existem diversas formas para a gente inserir uma imagem no trabalho. Eu posso vir aqui na aba Inserir do Word. E aqui na aba Inserir do Word, eu tenho aqui as ilustrações. Tá? Então, são diversas formas da gente inserir uma ilustração no Word. Então, eu posso inserir uma imagem. Essa imagem é um arquivo que vai estar salvo no meu computador. Eu posso buscar uma imagem online. Então, se eu clico aqui no Imagem Online, minha máquina estiver conectada à internet, ele automaticamente, a partir da plataforma Bing, que é a plataforma da Microsoft, ele busca aí alguma imagem, ou ele vem até no OneDrive. Se você estiver conectado no seu OneDrive aqui, ao clicar aqui no seu OneDrive, ele vai, você estiver logado a partir do Microsoft Word. Veja que eu estou logado. Como eu sei que estou logado? Porque aqui, ó, aparece o meu nome. O meu nome está logado no OneDrive. Como eu faria para fazer a conexão ao OneDrive? Bastaria eu vir aqui na aba Arquivo, Conta, e aí eu traria as informações da minha conta, tá? Adicionaria as informações da minha conta, ok? Eu tenho algumas contas conectadas aqui, o OneDrive pessoal, o OneDrive de trabalho meu está conectado aqui, tá? E se eu tivesse imagens nesses OneDrives, imagem nesses espaços da nuvem, eu poderia utilizar. Eu poderia trocar a conta aqui, eu poderia sair dessa conta, eu poderia desconectar dessa conta. Então veja, quando eu venho inserir uma imagem online, eu posso utilizar das imagens que ele vai trazer a partir do Bing ou da imagem de um OneDrive, ok? Também posso inserir formas. O que são formas? São diversos desenhos existentes, prontos, que a gente vai inserir no nosso trabalho, setas, formas básicas, retângulos, linhas, fluxogramas, equações, textos explicativos, né, os balãozinhos para a gente fazer os textos explicativos, as estrelas, as faixas, estão aonde? No grupo Formas. Eu poderia inserir ícones, tá? Então aí eu tenho diversos ícones, ícones muito importantes, ícones de acessibilidade, de análise, que vão ajudar muito aí, por exemplo, quando você quer no seu Word inserir alguma coisa. Para selecionar um ícone, eu poderia clicar nesse ícone, por exemplo, e clicar aqui no item inserir, no botão inserir. A hora que eu vou clicar no botão inserir, esse ícone vai aparecer aqui no meu texto, tá? Eu também tenho modelos 3D que ele vai carregar, tá? Também vou precisar estar conectado na internet. São modelos, são desenhos, né? São figuras, são imagens em 3D, tá? Que ele vai buscar também a partir do Bing, tá ok? A partir da plataforma do Microsoft Office. Eu poderia utilizar os Smart Art. O que são os Smart Art? Muito utilizados para a gente fazer fluxograma, para a gente montar apresentações, para a gente colocar no nosso texto, no nosso trabalho, desenhos que vão, por exemplo, esse modelo aqui, ele dá a ideia de um processo em etapa, obedecendo a hierarquia de um processo, obedecendo as etapas e as subetapas de um processo, tá? Modelos hierárquicos, então, por exemplo, se eu vou colocar lá no meu trabalho um organograma hierárquico, tá? Então, é importante a gente utilizar esses elementos gráficos, tá? Então, nós temos aqui os elementos gráficos e hierárquicos. Opa, eu cliquei aqui no OK e ele já trouxe. Eu não quero inserir. Bastando estar selecionado, é só dar um delete e ele apaga, tá? E, por exemplo, um gráfico também, eu posso inserir um gráfico de linhas, um gráfico de pizza, um gráfico de mapa, que existe aí no Word. Então, essas são as ilustrações. Instantâneo. O que é um instantâneo? Instantâneo é um recorte de uma tela. Então, por exemplo,
eu vim aqui, ó, eu vou fazer um recorte dessa tela aqui, ó, da tela do meu slide que está acompanhando a videoaula. Veja que eu fui aqui, ó, e fiz o que eu fiz. Eu vim aqui na aba inserir, instantâneo, ele já me jogou para a minha tela para fazer um recorte da minha tela. E aí eu posicionei o mouse e mostrei para ele o que eu queria que ele recortasse. Ele recortou e já jogou aqui como uma imagem no meu trabalho. Também posso utilizar isso, porque às vezes eu estou com uma imagem de fundo, uma outra coisa atrás do Word que eu estou utilizando, um outro programa, uma página da web que eu quero fazer um recorte dela, eu uso a opção de instantâneo. No meu caso, na videoaula, eu vou inserir uma imagem. Então, eu vou clicar aqui na imagem. Vou vir aqui na pastas imagem. E vou pegar uma imagem aqui. Vou pegar essa imagem aqui e vou inserir aqui no meu trabalho. Tá? Então, aqui é uma imagem que eu tinha aqui no meu computador. É uma imagem do Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro. E a partir dessa imagem aqui, o que eu tenho? Veja que quando eu inseri uma imagem, além dos menus padrões do Word, apareceu também um menu chamado Ferramentas de Imagem. A hora que eu clico nesse menu Ferramentas de Imagem, ele me dá algumas opções da minha imagem, tá? Dentro dessas opções de imagem, dentro dessas opções que ele me dá a opção, por exemplo, de eu fazer um recorte na minha imagem, de eu cortar a minha imagem. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em cortar, veja que aparecem esses controles na imagem aqui, e a partir desses controles eu poderia diminuir aqui a imagem. Por exemplo, eu vou diminuir aqui, significaria que eu cortaria esse pedaço que ficou cinza escuro aqui, eu cortaria. Vou dar um Ctrl Z porque eu não vou cortar, mas eu poderia mover aqui embaixo aqui, essa parte que ficou escura aqui eu cortaria. Vou voltar com Ctrl Z aqui porque eu não quero cortar. Então, significa o quê? Que eu estou usando a opção de cortar. Como eu não quero cortar, vou dar um ESC para tirar a opção de corte da imagem, tá bom? Eu poderia colocar bordas na minha imagem, eu poderia utilizar algum estilo, né? Alguma forma de apresentação diferente da minha imagem, tá? Nada que não seja muito extravagante para um trabalho acadêmico. Eu poderia utilizar algum outro tipo de efeito na minha imagem, tá? Efeito de brilho, efeito de reflexo. O Word tem diversos efeitos aqui para a imagem, que você, de passar o mouse, por exemplo, de reflexo, de passar o mouse, ele já vai mostrando ali o que vai acontecendo na imagem. Aí você vai vendo se você quer, se é esse efeito que você gostou, e só de você ir passando aí suavização de bordas, tá? Então, só de você ir passando a partir desse efeito, ele vai apresentando. Lembrando que esse menu ferramenta de imagem, ele só aparece quando eu clico na imagem, quando a imagem está selecionada. Se eu estiver com o cursor em cima do texto ou em cima de outra parte do Word, esse menu não aparece. Então eu clico em cima da imagem e o menu aparece. Ok? Bom, dentro de um trabalho acadêmico, o que eu tenho de interessante? O que eu acho interessante e eu acho importante a gente saber. Toda vez que eu insiro uma imagem, eu preciso inserir uma legenda, tá? Então, normalmente, quando a gente está trabalhando com imagens, eu tenho aqui na aba Referências um grupo específico sobre imagens dentro de um trabalho. E aí, veja, eu tenho uma opção aqui, Inserir Legenda. Então, na aba Referências são ferramentas específicas para trabalho acadêmico. Então, na aba Ferramenta, o que eu vou ter? Eu vou ter o botão Inserir Legenda. Então, se eu clicar aqui, ó, botão direito também, em cima da imagem, vai aparecer o índice, a informação Inserir Legenda. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, se eu inserir uma imagem no meu trabalho, eu venho aqui, botão direito, Inserir Legenda. A legenda, ela pode ser o quê? Ela vai ter diversos rótulos. Como assim diversos rótulos? Bom,
eu inseri uma imagem. Uma imagem é uma figura, mas eu poderia ter inserido, por exemplo, um gráfico. Eu poderia ter inserido uma tabela. Eu poderia ter inserido uma equação. Ou eu poderia ter inserido um outro tipo de elemento, tá? No caso nosso, a imagem ela é chamada de figura. Então, o que eu vou fazer aqui? Nesse rótulo aqui, ó, nesse rótulo de figura aqui, ó, na legenda eu vou colocar figura 1. Por que figura 1? Porque é a primeira imagem do meu trabalho. Então eu vou escrever o que se refere. Museu do Amanhã, Rio de Janeiro. Imagem cedida por Guilherme Nonino Rosa. Essa imagem fui eu que tirei do Museu do Amanhã, então eu estou dando crédito a mim. Claro, dando crédito à pessoa que tirou aquela imagem, ou a imagem extraída do site X, imagem extraída da página Y. Então é importante a gente, na legenda, dar um crédito a essa imagem. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou dar um OK e veja que embaixo da imagem vai aparecer a legenda. O que é a imagem, aonde que foi tirada essa imagem e um crédito aí à imagem cedida por Guilherme Nonino Rosa. Muito bem, dei um crédito a essa imagem. Muito interessante. Um trabalho acadêmico eu posso ter várias imagens, então eu poderia depois de digitar novamente um outro texto aqui, né, dando sequência naquilo que eu estou falando, né, dando sequência naquilo que eu estou utilizando. Ver um detalhe aqui, pessoal, a hora que eu vim para digitar um novo parágrafo, ele tinha mudado automaticamente a fonte. Então eu vim aqui ter a certeza da fonte que eu vou digitar, do tamanho da fonte, do alinhamento, porque senão, às vezes eu digitei um parágrafo correto, com a fonte correta, a hora que eu vou digitar o segundo parágrafo, o Word veio aqui e alterou. Então aí o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado para a hora que eu digitar, vir aqui e corrigir a fonte, ter certeza que a fonte é Arial, tamanho 12, alinhamento justificado, porque agora eu vou digitar mais um novo parágrafo. Então eu vou digitar um novo parágrafo, peço desculpa aqui desse parágrafo que eu vou digitar, porque não vai ser nada tão importante. Vai ser como se eu estivesse digitando um parágrafo, tá? Y. E aí eu digitei um novo parágrafo e vou inserir uma segunda imagem. Então, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Retirar o recuo, vir na aba inserir. Vou inserir agora uma imagem online. Vou buscar uma imagem online, vamos pegar aqui uma imagem de livros, por exemplo. Vou pegar aqui uma imagem de livros, tá? Então, cliquei aqui nessa imagem, porque eu estou utilizando imagens online. Ele fez uma pesquisa no Bing e trouxe essa imagem de livros. Eu vou clicar aqui em inserir. Então, olha lá. Ixi, não deu certo. Olha como que ficou a imagem. Ficou feia. Então, eu vou apagar aqui. Vou novamente inserir imagens online. E vou pegar aqui. Vou fazer uma pesquisa aqui. Em vez de eu pegar aquelas ali, eu vou fazer aqui, ó, livros. Muito bem. Ele trouxe a mesma coisa. Vamos ver se eu consigo inserir aqui da imagem. Eita, não está inserindo. Tudo bem. Então vamos inserir uma segunda imagem direto aqui das imagens mesmo. Vim aqui na imagem. Então eu vou vir aqui clicar nessa imagem aqui. E agora veja que essa imagem aqui, ó, ela agora ele está dizendo aqui, olha como que ele fez a interpretação, vista aérea de casas e prédios na beira d'água. Muito bem. Como eu inseri uma segunda imagem, eu vou vir aqui com o botão direito, inserir legenda. Veja que agora ela já virou figura 2. Aqui é imagem aérea de Copacabana. Conforme eu coloquei lá na outra lá também, cedido por Guilherme Nonino Rosa. E vou dar um OK. Então agora também
eu tenho a imagem 1 e a imagem 2. Tá ok? Bom, quando eu inseri imagem no meu trabalho, lembra que eu disse que alguns elementos importantes. Eu tenho aqui um elemento importante do meu trabalho que chama-se lista de ilustração ou índice de ilustração. Quem que é a lista de ilustração e índice de ilustração? É uma folha, é uma parte do meu trabalho que indica que ali vai ter a posição ou a página numerada das imagens do meu trabalho. Então, aonde que vem esse lista de ilustração? Veja, ela vem depois da epígrafe e depois do resumo. Eu ainda não criei o meu resumo, mas eu já criei a minha epígrafe. Então, se eu der diminuir o meu zoom aqui, ó, veja que a minha epígrafe está aqui. Certo? O que eu poderia fazer? Ir dando Enter, inserir uma página em branco, deixar uma página em branco, dando Enter aqui, inserir uma página em branco para aqui, nessa página aqui, sem recuo, sem estilo itálico, alinhamento justificado, Arial tamanho 12, eu possa inserir a minha lista ou o meu índice de ilustração. E como que eu faço isso para inserir o meu índice de ilustração? A ferramenta do Word facilita demais a nossa vida. Facilita muito a nossa vida. Por que facilita muito a nossa vida? Porque eu vou vir aqui, ó, na aba Referências e vou vir aqui, ó, Inserir índice de ilustração. Cliquei aqui no Inserir índice de ilustração. Ele vai perguntar se eu quero inserir o índice de ilustração das figuras. Eu vou dar OK. Veja que automaticamente aqui ele colocou para nós a figura 1 e a figura 2. Por quê? Porque são as imagens que existem no meu trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma linha em branco aqui. Né? Então, vou criar uma linha em branco aqui. Só para colocar um título. Que vai ser negrito, Arial tamanho 14, porque é um título, e eu vou colocar lá índice de ilustração. Vou dar um Enter aqui. E aí eu tenho lá figura 1, ou eu também posso deixar o nome que é dado, tá? Lista de ilustração. Também posso deixar aqui no meu trabalho lista de ilustração. Então, automaticamente isso daqui está criado. Está criado por quê? Porque eu vim aqui no meu trabalho, não se esqueça de quando a gente vai dando Enter, vai criando páginas novas, ele vai reposicionando as outras páginas. E é importante que depois a gente visualize isso. Então, quando eu coloquei uma imagem aqui, quando eu inseri uma imagem aqui, uma imagem nova, automaticamente ele já insere essa imagem no meu índice de ilustração. Como eu sei que ele insere uma imagem nova no meu índice de ilustração? Veja que eu tenho inserir a imagem 1 e a imagem 2. Se eu inserisse uma terceira imagem, se eu viesse aqui, ó, depois dessa imagem, inserisse uma terceira imagem, essa daqui, a lápis de cor mesmo, então, e colocasse legenda nessa lápis de cor, nessa imagem de lápis de cor, então botão direito, inserir legenda, igual eu fiz com as outras, então lápis, desenhos de lápis de cor, imagem cedida pelo Google. Então, a hora que eu coloco aqui, essa imagem automaticamente ela não apareceu aqui no meu índice, mas basta eu clicar no meu índice, depois que eu inseri a imagem no meu trabalho, basta eu clicar aqui no meu índice e vir aqui, ó, aba referência, atualizar tabela.
Então, ao clicar aqui no atualizar tabela, ele vai te perguntar, você quer atualizar apenas os números de páginas ou atualizar o índice inteiro? Eu quero atualizar o índice inteiro, então eu dou um OK. Olha quem apareceu. A imagem 3, a figura 3. Por quê? Porque eu inseri uma nova figura no meu trabalho, só que ela não estava aparecendo no índice de ilustração. Não tem problema, você pode inserir todas as imagens, mesmo depois que você já colocou um novo índice, mesmo que você já criou o índice de ilustração. Então, o índice de ilustração ou a lista de ilustração, ela é um elemento que existe no nosso trabalho para quê? Para mostrar aonde que se encontra todas as imagens que eu fui colocando no meu trabalho. Então veja agora aí, organizando aqui, vou diminuir o zoom para ver como que está ficando o meu trabalho. Veja que está ficando bem organizadinho, tá? É claro, eu poderia aqui vir aqui nessa folha aqui, diminuir um pouquinho essa imagem aqui, para ele automaticamente puxar a imagem de baixo, mas não resolveu muito não. Vou deixar aqui quieto, depois a gente vê o que a gente pode fazer para que ele puxe a imagem de baixo aqui, tá? Para cima, para não ficar esse espaço em branco, mas isso é uma questão de organização, tá? Mas aqui no meu trabalho, quais são os elementos que eu já aprendi a fazer? Capa, contracapa, dedicatória, agradecimento, epígrafe e o índice de ilustração a partir do momento que eu inseri as imagens, botão direito, e coloquei legenda nas imagens, tá? Coloquei legenda nas minhas imagens. Muito bem, vou parar por aqui a nossa videoaula. Peço que vocês curtam esse vídeo e dê um like nesse vídeo e sigam o nosso canal aí no YouTube. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.